Glória a Deus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Amém. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui. Glória a Deus. Que unção é essa que estava aqui no louvor? Amém. Quem sentiu essa presença tremenda? Eu não sei se nós subimos ou se o céu desceu, mas foi tremendo. Nós temos que valorizar, irmãos, esses momentos. Eu estava ali na hora do louvor meditando. O nosso dia a dia é tão difícil, tão atribulado, e a gente tem esse privilégio de nessas horas estar aqui sentindo essa unção, essa presença manifesta, quase que palpável, e a gente não pode perder. Eu fico preocupado com isso. Nós não podemos nos acostumar com o que é sagrado. Temos, irmãos, que adorar como se fosse a última vez que nós adoramos ao Senhor, porque Ele nos deu o fôlego de vida. Então nunca perca tempo diante de louvor, diante da palavra ministrada, porque é privilégio. Nós não sabemos se amanhã nós estaremos aqui. E eu estava aqui quase chegando no céu, estava ali quase que flutuando. Falei, que presença é essa? Nós poderíamos continuar aqui o resto da noite. É só um pedacinho do céu. Isso aqui, desses momentos, isso traz refrigério para a alma, irmãos. Isso traz alívio, isso traz paz, traz esperança. Que Deus continue abençoando o ministério de louvor com essa unção, com essa graça com que eles trazem aqui a presença de Deus através das canções. Que a igreja jamais se acostume com o que é sagrado. Davi sempre dizia que ele preferia estar um dia na presença do Senhor do que 1000 dias longe da presença, porque ele sabia que longe da presença ele não era o que ele era na presença de Deus. Era a natureza dele que estava ali. É a nossa natureza, amém? Glória a Deus. Eu sei que estamos começando o ano, começando 2023, estamos meio que pegando no tranco, né, irmãos? Estamos assim, tentando alinhar as coisas, mas Deus tem o melhor para nós, eu creio, irmão. Amém? Eu creio que 2023 vai ser um ano de colheita para nós. Nós vamos colher muito do que nós plantamos, nós semeamos em lágrimas, em choro, em dor e incerteza. Eu creio que a mão de Deus, em nome de Jesus, estará conosco nesse 2023, que nós possamos adorar ao Senhor livremente por todo o ano, estar com a nossa família, celebrando a vida, com o nosso trabalho, nos alegrando, enfrentando as dificuldades junto com o Senhor estendendo as mãos sobre nós, e nós vamos conseguir. Glória a Deus. Você crê assim, irmãos? Amém, que bênção. Esse ano está começando, e quando começa o ano, o que a gente pensa sempre? Em mudança, não é verdade? Todos nós pensamos nisso. Estratégias. Senhor, qual direção para esse ano? Em nome de Jesus, que não seja só uma mudança de calendário, que a gente possa buscar algo bom. Por que a gente quer mudanças? Porque ninguém é pleno em todas as áreas, e a gente sempre quer melhorar em alguma área, e a palavra diz que é de passo em passo que nós vamos buscar essa plenitude em Deus. Nós podemos sim, irmãos, tentar ser melhores dia após dia. Então que essa mudança seja diária, essa mudança seja para hoje, para amanhã, porque lá no fim do ano, a grande mudança na nossa vida para melhor vai ser a junção das mudanças que nós tivemos dia após dia. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Que amanhã a gente possa falar, eu quero hoje ser melhor que ontem, Senhor. Me ensina, me instrui, me guarde, me livre dos maus caminhos, porque é isso que Deus quer de nós. Nós somos tesouros a ser lapidados pelo nosso Senhor. Basta nós crermos nisso, e amanhã seremos melhor. E depois da manhã, melhores que amanhã, e assim por diante. Nós temos que fazer aquela oração do salmista, lá no Salmo 90:12. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós precisamos, irmãos, o mundo lá fora quer devorar todo mundo. Satanás não dá trela, ele quer entrar na família, ele quer roubar, quer matar, quer destruir. E muitas vezes ele é bem sucedido no ministério dele, porque as pessoas deixam, as pessoas dão legalidade, e aí ele entra mesmo, porque a palavra diz que ele é astuto, está ao derredor, procurando quem possa tragar. Por isso essas palavras aqui, que a gente se apegue ao senhorio do nosso Senhor, para que a gente não tropece em pedra alguma. Que 2023 seja um bênção nas vidas das famílias CB Vida, nas famílias que buscam ao nosso Senhor, que a gente possa cumprir aí
tudo o que o Senhor tem colocado em nossas vidas. No nome de Jesus, eu estou falando aqui com você que já encontrou aquele que se tornou o melhor amigo que a vida poderia lhe apresentar. Você crê nisso ou não? Você encontrou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Redentor, amém? Quantos aí já encontraram o caminho, a verdade e a vida? Ergue a mão bem alto, amém? Então dê um aplauso a esse Deus, né? Ele merece, aleluia, glória a Deus. E se nós encontramos o nosso melhor amigo, aquele que está do nosso lado, nós temos que fazer o que para esse ano? Alinhar prioridades. Estava buscando uma palavra para o começo de ano, Senhor, o que falar para a tua igreja? E não demorou. Alinhe prioridades. E Deus está conectado nesse culto, que a abertura falou justamente sobre isso. Alcançar a profundidade. Eu creio que esse ano é o ano de nós termos a coragem e a decisão de sairmos do raso, exercer a nossa fé e buscar mergulhos profundos. Começo do ano a pastora já ministrou aqui no primeiro culto. Resista, foge do mal e o mal fugirá de ti. Resista ao mal e ele fugirá de ti. E não desista, porque nós temos uma caminhada, temos vida, e o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso restaurador, é aquele que nos guarda sempre. Exercer a nossa fé. O desafio para esse ano, alinhar prioridades e buscar, irmãos, mais profundidade com o nosso Senhor. Porque a gente fala muito, mas faz pouco. A verdade é essa. A gente ouve muito, mas faz pouco. Quantos vídeos, quantas mensagens, mas entra por um ouvido, sai pelo outro. É tempo, irmãos. Eu creio que a volta do Senhor está muito mais próxima do que a gente imagina. O mundo não dá esperança mais de melhora, como a Bíblia mesmo fala. Resta a nós buscar o Senhor, porque os dias da volta do Senhor estão próximos. Eu creio muito nisso. Então nós temos que ter a coragem de falar, se nós encontramos o melhor amigo, como nós dissemos aqui, aplaudimos ao Senhor, nós temos que ter esse compromisso com Ele. Deixar algumas coisas de lado e falar, esse ano eu quero mudar, senão nós não teremos mudança. 2023, 2024, 2025, 2026, nós ali, eu quero mudança, mas é dia após dia, e hoje eu creio que o Senhor vai falar conosco, irmãos, acerca disso, porque Ele falou muito comigo. Eu quero que vocês abram comigo aí, para a gente meditar, rapidinho, Mateus 6, verso 33 e 34. O tema dessa noite está projetado ali, que a gente seja cristãos mais profundos, amém? Mateus 6, 33 e 34. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Palavras de Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é transformadora, Senhor. Ela não volta vazia. Ela sempre nos ensina algo. Ela sempre nos dá a certeza de que nós podemos viver isso, Senhor, conforme o Senhor instruiu, conforme o Senhor ordenou, Senhor. Nos dê ouvidos atentos nessa noite. Nos tire toda distração, Senhor, nesses minutos, na tua casa, Pai. Nós não sabemos se será a última, mas nós queremos, de todo o coração, ouvir a tua palavra, deixar ela entrar em nosso coração, fazer as mudanças necessárias, Senhor. Que não seja o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir nesse tempo, Senhor. O grande dia está próximo, Senhor. Não nos deixe, Senhor, perder, Senhor, nem um só segundo da tua presença.
da tua presença manifesta. Fale conosco nessa noite, Senhor, na simplicidade, Senhor, que é a tua palavra, mas também na profundidade, que é a tua palavra. Nos ensina, Pai, nos dê o dom, Senhor, da ousadia, da coragem de buscarmos mais profundidade, Senhor, na tua palavra, porque ela é vida, é ela que gera fé no nosso coração, Senhor, é ela que nos dá a salvação eterna, Pai querido. Muito obrigado. Fale conosco, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Irmãos, esses versículos aqui, está lá em Mateus 6, então ele faz parte do quê? Do sermão do monte, do poderoso, do restaurador, do transformador sermão do monte. Você que é crente, você deveria, quem não fez ainda, ao menos uma vez, ler o sermão do monte. Ele está registrado em Mateus do 5 ao 7. São palavras poderosas, Jesus instruindo como ter uma vida abundante. Ali fala do reino de Deus. E no texto que nós lemos, fala de prioridades. O Senhor é organizado, irmãos. Não é de qualquer jeito. Não é buscar primeiro todas as outras coisas e o reino de Deus e a sua justiça lhes serão acrescentadas. Tem gente fazendo isso. Mas essas palavras não são minhas, são do próprio Jesus. Porque ele sabia nesse tempo o que nós iríamos precisar. Então fica como uma tarefa para vocês. Quem já leu, releia. Mas não leia tentando ler como um gibi, querendo que termine logo a leitura, irmãos. Leia mastigando, devagarzinho, meditando. Se não entender, volta. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na tua vida. Lutero já dizia que o Sermão do Monte é o Evangelho resumido. Está tudo ali, o que Jesus quer de nós. Então, esses versos tão simples de gravar, irmãos, muito conhecidos no meio evangélico, é a chave da vitória para a nossa vida. Buscar primeiro o reino. Por que é tão difícil viver isso? Porque, irmãos, é uma decisão que vai provar a nossa fé em Deus, a nossa obediência e a nossa submissão ao nosso Senhor. A nossa fé, a nossa obediência e a nossa submissão ao Senhor. Assim nós conseguiremos buscá-lo em primeiro lugar. Então essas três virtudes, irmãos, se praticadas, transformam a nossa vida e muda a nossa história. Amém? E eu já disse aqui que mudar a história de vida é a especialidade de Jesus. Amém? Amém? Jesus pega homens, pescadores, irmãos, chucros, normais, que mal sabiam pescar, e faz deles... Jesus pega publicanos que só pensavam em dinheiro, homens que mudaram a história do mundo. Jesus pega milicianos, pessoas que mudaram a arrastando corrente, missionário que evangelizou Decápolis, 10 cidades. Jesus é especialista em mudar história de vida. Mudada, que a gente possa deixar um legado para a nossa geração. Seja recitado como homem e mulher de Deus por muito e muito tempo. Precisamos ter esse compromisso de obediência e de submissão com a palavra de Deus. É uma dica para esse ano, nessa noite, a gente fazer uma autoavaliação. Por quê, irmãos? Porque a sociedade consumista que nós vivemos, sociedade visual, faz com que essas palavras aqui que nós lemos sejam mais relevantes ainda. Porque o mundo nos convida a toda hora a sair fora, ao desequilíbrio, a inverter valores. Muita gente caindo, vivendo evangelho raso, não buscando e nem alcançando profundidade, irmãos.
E Jesus já falava que nós temos que ser firmes, buscarmos esse reino de justiça, porque todas as certezas acrescentadas, porque não sou eu que estou falando, eu sou homem, mas foi o Criador. Amém? O que é buscar primeiro o reino de Deus, irmãos? Além de cantarmos, além de tocarmos, além de pregarmos, além de decorarmos textos bíblicos, além de ofertarmos e dizimarmos, o que mais que é buscar primeiro? É importante para a vida cristã vir congregar ao Senhor na comunhão dos santos, louvar ao Senhor, tomar ceia, aprender mais, louvar, adorar, ofertar, decorar os textos, isso é muito importante. Mas, irmãos, o principal, guarde isso, de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é decidir, irmãos, que os princípios que regem nossas vidas sejam princípios cristãos. É deixar o governo de Deus ser estabelecido em nossas vidas. Amém? Deixar o governo de Deus ser estabelecido em nossas vidas. Quando Isaías profetizou a vinda de Jesus, lá em Isaías 9, vocês conhecem esse texto, ele profetizou que Jesus viria. Ele disse, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O governo estava sobre os ombros dele, então cabe a ele, irmãos, dar as diretrizes e os princípios que regem a nossa vida. Mas às vezes nós temos medo, nós não temos coragem. Quem você prefere que faça a gestão da tua vida? Você mesmo? A tua vontade é boa, é perfeita e agradável? Ou você prefere que quem faça cuja vontade é boa, perfeita e agradável, cujo teu caminho é maior que o nosso, cujo teu pensamento é maior que o nosso, aquele que não nos abandona, aquele que venceu a morte e aquele que nos deu vida em abundância? Eu prefiro que quem faça a gestão da minha vida seja o Senhor dos Exércitos. Amém? Você também? Você recebe? Glória a Deus. Isso é buscar primeiro o reino. É permitir, irmãos, que Jesus seja a prioridade principal sempre. Pastor, isso não fica redundante? Prioridade principal, não. Nós podemos ter várias prioridades, mas que a principal seja o Senhor governar a nossa vida. A palavra diz, nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Quando a gente está debaixo da direção do Senhor, as nossas coisas são feitas conforme a vontade dEle, soberana, boa, perfeita e agradável. E nós vamos carregar a presença, irmãos, como foi falado aqui, carregar a presença. Nem todos carregam. É, pastor, por quê? Porque às vezes, irmãos, não tem espaço aqui dentro para o Espírito Santo atuar. Orgulho, vaidade, soberba, mentira, medo, insubmissão. Aí o Espírito Santo fica procurando um espaço no meio de tudo isso para atuar. Presença de Deus. Lá em 1 Samuel 14 fala o quê? E Davi era bem sucedido em tudo que fazia, porque o Senhor era com ele. Amém? Que o Senhor seja conosco, irmãos, que tudo que a gente fizer seja bem sucedido, que a gente carregue essa presença, porque lendo esse texto, a sensação que dá é que com alguns o Senhor é, com outros não. E o Senhor era com ele. É, pastor, é só a gente ler a Bíblia. Se a gente vai, por exemplo, lá para a vida de Sansão, ungido de Deus forte, juiz de Israel, quando ele desobedece e fica com Dalila e conta o segredo que Deus deu para ele, da força dele, depois que cortam o cabelo de Sansão, os filisteus vêm, Dalila, Sansão, Sansão, estão nos atacando. Ele,
Como eu destruí os outros, todas as vezes eu vou destruir novamente. Aí a palavra diz, lá em Juízes 16, só que ele havia se esquecido que o Senhor já não era mais com ele. Ele desobedeceu, e o caminho dele foi derrota. E tem outros na Bíblia. Saul, Judas saiu do caminho, andava com o mestre, deu espaço para a ganância. Glória a Deus que nessa fala de Jesus, irmãos, que nós lemos, nós buscando primeiro o reino, fica claro que não é errado ter coisas, irmãos. Não é errado, Ele nos deu tudo. Ele é o dono de todo o ouro, toda a prata, tudo que move. O que nós não devemos é deixar as coisas nos dominarem. Não devemos dominar nosso tempo, nossos pensamentos, nossa alegria, a nossa vida. Nada pode nos dominar. Nós não podemos, irmãos, ser refém de dinheiro, de emprego, de patrão. Ser refém é deixar ser dominado por esposa, esposo, namorado. Não, o domínio sobre a nossa vida é do Senhor em primeiro lugar. Nunca se esqueça disso. Senão você está idolatrando. Você está colocando algo entre você e Deus. Ah, você é a minha vida. Não, a nossa vida é Ele, irmãos. É Ele. Isso é buscar essa presença, irmãos. Senão nós estamos fadados ao fracasso. Buscar primeiro o reino. Vocês lembram daquela parábola do jovem rico? Menino rico chega ao Senhor. Senhor Jesus, como eu faço para reinar a vida eterna? O Senhor fala, ó, não matarás, não roubarás, não adulterarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Senhor, já faço tudo isso. O Senhor fala, então, vai e vende os teus bens e distribua para os pobres. Irmãos, o Senhor estava fazendo um teste com aquele moço. O Senhor queria saber onde estava o coração dele. Não importa se ele ia vender, se não ia. O Senhor poderia depois restituir tudo, como fez com Abraão. Quando Abraão leva Isaac para o sacrifício, na última hora, quando ele pega o punhal, o Senhor fala, não, você já provou que você é o número 1 para mim. O Senhor estava fazendo um teste, o coração daquele moço estava só em coisas materiais. A palavra diz que ele sai de perto da presença do Senhor. O verso 24 desse capítulo 6, irmãos, diz que ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon significa dinheiro. O que o Senhor está nos dizendo é que, buscando, irmãos, essa prioridade, as outras coisas, elas não serão acrescentadas, mas de forma plena, de forma justa, alegre e eficaz. Ele está falando, não se preocupe. Se você ler os 6, que nós lemos um pouco antes, ele está falando disso. De roupa, de comida, de vestimenta, de como tratar o próximo. Tudo que nós precisamos. Depois ele fala, mas buscai primeiro o reino de Deus. Ele fala que até as aves o Senhor dá o sustento, quanto mais nós. Porque, irmãos, a juntar coisas materiais, muitos conseguem. Por isso que o Senhor não se preocupa com isso. Ateus, pagãos, bandidos. Mas o que o Senhor está pedindo para nós, é para que a gente busque primeiro o reino. Os corruptos conseguem coisas, mas nós conseguimos de uma forma justa, de uma forma vindo do alto. Então o Senhor nos diz que quando entregamos nosso coração por inteiro ao seu governo, essas coisas vêm de forma plena. Casamento abençoado, trabalho abençoado, finanças equilibradas, o próximo sendo atendido e a nossa vida se enchendo de Deus, se enchendo da tua presença de uma forma que transborda e todos verão a diferença que há. Por isso o Senhor nos dá esse conselho para 2023, para a gente buscar primeiro esse reino, mas nós temos que confiar nisso, temos que confiar na potente mão de Deus, porque Ele sonda o nosso coração. Não tenha medo, se você está iniciando algum projeto, já coloque nas mãos do Senhor.
O Senhor não vai ungir teu projeto, mas Ele vai ungir você para que o teu projeto, em nome dEle, seja estabelecido. Ele unge pessoas. Todas as coisas nos serão acrescentadas. E nós vamos imprimir nelas gratidão. Nós vamos glorificar quem? O nome de Deus. Nós cantamos aqui, né? A Ele a glória. Nós não vamos falar que foi por nosso mérito, nós vamos glorificar o nome do Senhor, amém? Então, no início desse capítulo, o Senhor deixou claro, como eu disse, quais são essas outras coisas. Aqui no verso 6, as nossas necessidades cotidianas, o que nós precisamos e que nós temos que às vezes ter. Ele está falando do dinheiro, da comida, da bebida, das vestimentas, das bênçãos, dos milagres, de tudo que nós precisamos. Ele fala isso, que para Ele são apenas acréscimos em nossas vidas. Vos serão acrescentadas. Porque quando Ele nos criou, Adão e Eva andavam na presença dEle, irmãos, sem nada. O homem começou a ter que sobreviver do suor do teu próprio rosto depois do pecado original. Vocês lembram disso ou não? O Senhor ficava do ladinho de Adão, batendo papo a tarde inteira, conversando, cultivando o jardim, Adão dando nome para os animais, uma vida plena. Então essas coisas são acréscimos, e nesse tempo pós-moderno em que nós vivemos, tem muito mais coisas aí fora que pode nos atrair e nos tirar da presença do Senhor. Como disse a pastora, temos que ficar atentos. Nós temos que resistir às investidas do inimigo para que a gente não caia em tentação. Nós podemos sonhar, podemos possuir coisas, nós necessitamos de coisas para viver, mas buscando sempre direção do Senhor. O Senhor fala que nós temos que alinhar prioridades, nós que somos cristãos. Ele tem que ser o primeiro. Nós não podemos deixar que as coisas mudem, irmãos, nosso senso de valores. Achar que algo na nossa vida é mais importante do que a presença de Deus. Porque buscar o reino em primeiro, como eu disse, é a chave da vitória. Essa chave nos dará a vitória. Olha o verso 21 do 6. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então devemos buscar primeiro o reino e a justiça de Deus. O que é isso? É exercitarmos o que eu falei aqui, irmãos. A nossa fé, a nossa obediência e a nossa submissão. Mais fé, mais obediência, mais submissão. Mais fé, mais obediência, mais submissão. Essa é a verdadeira santidade. A verdadeira santidade do cristão não é entrar em êxtase, ficar rodando e falando em línguas. Isso faz parte. Isso é o dom sendo usado pela pessoa. Mas a verdadeira santidade é você ter essa fé, essa obediência e saber que estamos sob o governo do nosso Deus. Nós não podemos, irmãos, como muitos, acreditar e crer só em uma parte do Evangelho. Ó, isso aqui eu gosto, isso que o pastor falou é bom, isso aí não. Esse é como estão pregando por aí, o Evangelho coaching, só passando a mão na cabeça. Jesus nunca aliviou, que Ele sabe a maldade do coração humano, os interesses, o egoísmo. Nós temos que buscar isso aqui por inteiro, tudo que a Escritura nos ensina. Tem uma frase de Agostinho que eu anotei para falar para vocês, grande teólogo Agostinho, que diz assim, ó: se você crê somente naquilo que gosta aqui no Evangelho, e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Isso não é fé em Deus, isso é fé em você mesmo. Isso é quando o homem é o centro. Então, quando, irmãos, nós não procuramos buscar primeiro o reino de Deus, inconscientemente nós começamos a buscar um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Muitas vezes é um Jesus fabricado por nós, que está mais para um Jesus gênio da lâmpada. A gente inverte valor, vive uma vida dissoluta, não tem reverência, e quando a corda aperta no pescoço, aí a gente busca desesperadamente Deus, e quer um milagre instantâneo.
Aí, se não acontece, vem frustração. A gente acha daí que Deus é o nosso servo e não o nosso Senhor. Aí se frustram com Deus, com o pastor, com a igreja, com o líder de ministério, porque não foi atendido aquilo que ele queria quando ele sentiu que precisava. Por isso que não devemos inverter valores. Temos que buscar o Deus da Bíblia, porque senão a gente se torna, irmãos, um caçador de culpados. Ah, não sinto mais a presença de Deus, o que está acontecendo? Por quê? Eu acho que é o louvor da igreja, hein? Ah, eu acho que é a palavra, acho que a gente tenta achar culpado, mas a presença está dentro de nós. Nós devemos alimentar o Espírito dia após dia, porque a gente não pode, irmãos, ou seja, oferecer restos para Deus, misericórdia, nem migalhas. Tudo que o Senhor não precisa de nós é resto. Diga aí, ó, para quem está do teu lado, ó, o Senhor não precisa de sobras. Irmãos, não se constranja, porque essa lapada veio para mim primeiro, viu? Lá no meu quarto, quando estava buscando essa palavra. Eu falei, Senhor, tem de misericórdia de mim, Senhor. Que eu não dê para o Senhor sobras. Tem de misericórdia, Senhor. Quero dar o meu tempo ao Senhor, a minha alegria, a minha vida, a minha devoção, a minha oferta, o meu louvor ao Senhor, Senhor. Nós fomos comprados, irmãos, por um alto preço. Nossos pecados foram perdoados lá naquela cruz. Nós fomos transformados pela graça de Deus. Então, o que nós devemos ter no coração é gratidão, irmãos. Gratidão, buscar em primeiro lugar, buscar a presença do Senhor. Nós temos que fazer igual a Moisés, o grande rei de Israel. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. E Deus falou, então eu vou. O Senhor tinha prazer em estar na presença de Moisés. E olha que Moisés, irmãos, estava indo nesse momento lá para a terra prometida. Senhor, se o Senhor não for, eu não quero saber de terra prometida. É como se ele dissesse assim, ó, olha o que é ser um homem de Deus de verdade. Senhor, eu prefiro um deserto com a tua presença do que a terra prometida sem a tua presença. Eu prefiro mais a tua presença do que teu poder. Mais a tua presença do que a tua bênção. Irmãos, não tem como Deus amar estar junto com quem tem esse coração. O rei Davi amava o Senhor. Não amava o trono. Ele colocava em primeiro o Senhor, e o Senhor lhe deu de presente o trono. O rei Saul amava o trono, o poder, e deixou Deus em segundo lugar. O Senhor tirou dele o teu reino e colocou Davi. Amém? Vamos concluir? Estão firmes aí, irmãos? Aí vai vir mudança em 2023, irmãos. Nós não mudamos com pessoas passando a mão em nossa cabeça, lembre-se disso. Isa, eu só passei a mão na tua cabeça até agora ou não? Hã? Não? Foi bom para você? Amém. Ela falou meio engasgada ali, mas é bom. O reflexo vai vir bem depois. Eu lembro hoje, irmãos, hoje não tem mais isso, das pisas homéricas que eu levei da minha mãe. Hoje eu dou graças a Deus, me livraram da morte, irmãos. Se não fosse aquilo, naquele tempo era assim, né? Minha mãe descobriu que eu estava indo nadar no Igapó com meus amiguinhos, 11 anos. Uma vizinha viu, contou, ela me pegou pelo braço, irmãos. Os lombos ficaram uma semana no corpo, na perna. Pergunte se eu voltei para o Igapó alguma vez. A próxima vez que eu fui ver água foi com 15 anos, quando eu entrei na escola de natação, ganhei uma bolsa. Obrigado, mamãe. Não faça isso, filho. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos concluir? Como que eu faço na prática, irmãos, para alinhar essa prioridade e alcançar a profundidade? Como que é isso, pastor? À luz desse texto. Primeiro, é conhecer a vontade de Deus, teu reino e tua justiça, através do quê? Do conhecimento, irmãos, da Escritura. O cristão não pode deixar de ler a Bíblia, irmãos. Quando a gente compra um carro novo, como que a gente quer? A gente fica
interessado em aprender os opcionais. Onde que mexe? Onde que vira aqui? Onde que faz isso? O que a gente faz? A gente busca o quê? O manual. O nosso manual de vida é esse aqui, ó. Nós temos que ler. Isso vai gerar fé no nosso coração. Então, em primeiro lugar, nós temos que conhecer a vontade de Deus, lendo as Escrituras. Comece esse ano lendo o Sermão do Monte, irmãos. Uma dica boa. Mateus de 5 a 7. É o nosso manual que vai gerar fé. Uma vez conhecendo essa verdade, você vai aplicá-la na tua vida e saber o que Deus ordena para quem é pai, para quem é mãe, para quem é filho, para quem é esposa, para quem é patrão, para quem é empregado. Como lidar no nosso trabalho com os chefes, como lidar com as nossas finanças, como lidar com a frustração, como lidar com os inimigos, com aqueles que se opõem a nós. Tudo isso vai estar aqui. Como lidar com as adversidades. Nós vamos ler a Bíblia, aquilo vai entrar em nós, vai gerar vida em nós, e nós vamos caminhar para aquilo que o Senhor quer para nós. Nós vamos carregar a presença de Deus com sabedoria. Aplicarmos na nossa vida, irmãos, tudo que aprendemos nas Escrituras. Amém? Em segundo, fazendo tudo para a glória de Deus. A Ele a glória. Hoje a gente vê na mídia muitas pessoas querendo a glória para Ele mesmo, infelizmente. Mas a palavra diz que tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Se eu faço por amor, por obediência, por submissão. Não para receber elogios, ou para ser notado, ou para alcançar seguidores. É por amor, irmãos. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Sem Ele nós nada somos. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Senhor, é tudo para a tua glória. O terceiro e último, como nós vamos conseguir viver isso que nós falamos? Essa busca de um lugar mais profundo, buscando Deus de fato, em primeiro lugar, que tem que ser um ato de um cristão raiz, corajoso, que quer mudança, que quer melhoras dia após dia, sabendo que basta cada dia o teu mal, como nós lemos. E lá no final, a junção de tudo que nós crescemos vai ser a grande mudança, o grande degrau que nós vamos subir no final do ano. É fácil não, irmãos, mas é possível, porque é princípio. Se submeter ao senhorio de Deus, irmãos, é negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz, nossos desejos egoístas, deixar de lado o orgulho, a vaidade, a cobiça, a ingratidão. Quantas coisas nos atrapalham, soberba, e buscar a Deus, porque os pensamentos e caminhos dele são maiores que os nossos. Então, irmãos, encerrando 2023, como disse a pastora, resista ao mal, e ele fugirá de vocês. Não desista em hipótese alguma, e busquem primeiro o reino. A tua vida vai fluir, com certeza, buscando primeiro o reino. E o que acontece quando nós, cristãos, buscamos o que está aqui? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todos aqueles detalhes que nós falamos aqui, que Cristo pronunciou anteriormente ao verso que nós lemos, as nossas necessidades diárias, nos serão acrescentadas com plenitude, com justiça, isso é palavra, irmãos. Isso é palavra. Eu encerro com o que está escrito em Salmo 37, 4. Quem está anotando aí? Salmo 37, 4, para a gente encerrar. Olha o salmista. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quem quer agradar ao Senhor aí? Eu quero, irmãos, eu quero. E aí, o que vai acontecer? Eu creio, irmãos, de coração, que as palavras que Deus proferiu para os grandes homens aqui da Bíblia, Ele poderá proferir para nós, se nós obedecermos, se nós vi um homem segundo o meu coração.
Não se preocupe, Moisés, eu vou contigo, eu vou à frente, porque achastes graça aos meus olhos. Eu vou contigo porque eu te conheço pelo nome. Aleluia! Amém? Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e se humilhar perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Aleluia! Que essas palavras possam ser proferidas para nós também, quando nós buscamos esses homens. A presença de Deus era tudo para eles. Se o Senhor não for, eu não vou. Eu não quero. Parece simples tudo isso, não parece? E é simples. É só buscar primeiro o reino. Que nesse ano, irmãos, 2023, a gente resista ao mal. Que a gente caminhe buscando primeiro o reino de Deus. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu quero fazer uma dinâmica rapidinha com vocês. Vamos ficar em pé que nós estamos encerrando. Você recebe essa palavra como vinda do alto? Então fala junto comigo, de todo o coração, toda a alma, para o céu e para o inferno ouvir. Amém? Este ano, eu vou buscar, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas me serão acrescentadas, no nome de Jesus, o meu Redentor, que vive e reina em meu coração, e eu amo a tua presença, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, por esta palavra, que ela entre em meu coração e faça morada em mim. Ensina-me, Senhor. Eis-me aqui. Me ensina a ter obediência e submissão a Ti, que eu tenha mais fé, e que esse ano eu possa ter experiências grandiosas com o Senhor. É assim que eu oro nessa noite. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao nosso Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Quero orar com vocês, irmãos. Dentro dessa palavra, para que o Senhor gere em nós uma unção de obediência, de compromisso, de submissão, e que a fé seja cada vez maior, que a gente esse ano rompa barreiras, que a gente quebre correntes e caminhe rumo à vitória. A chave da vitória é essa: buscar primeiro o nosso Redentor, que com tanto amor morreu por nós, mesmo nós pecadores. Feche os teus olhos, sinta essa dimensão, daí nós vamos orar, encerrando esse culto. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou